O Hospital Santa Terezinha de Erechim passa por um momento bastante preocupante. Os custos em saúde tiveram um aumento expressivo nos últimos 12 meses, por diversas razões, que vão desde a migração de pessoas de planos de saúde privado para planos públicos ao aumento nos insumos. Hoje nós conversamos com o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini, que falou sobre este tema. E hoje nós convidamos o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini, para que a gente faça um apanhado da situação financeira do hospital e também da situação de saúde desta importante casa aqui de Erechim, que atende vários municípios. Jackson, bem-vindo mais uma vez e para falar de um assunto que a gente fala sempre, né? Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Já de imediato agradecer a Sandra pelo convite para tratar, como já mencionou, de um assunto extremamente importante que tem uma interlocução direta com todos os munícipes de Erechim, com os munícipes da região aqui do Alto Uruguai e também outros municípios, porque nós somos referência para 48 municípios, o que dá um universo de aproximadamente 350 mil habitantes, pelos nossos serviços de alta complexidade. Na manhã da última quarta-feira houve uma audiência pública para falar justamente sobre a saúde financeira do hospital, que não anda nada bem. Aliás, isso já é um assunto que se arrasta há muitos anos e cada vez está mais crítica. Os números assustam um pouco. Aquilo tudo é realmente real? O que a gente pode fazer? Sandra, realmente os números assustam, preocupam a direção da instituição. Mas eu quero parabenizar o vereador proponente, o vereador André Junkoski, pela oportunidade de dar à Fundação para que ela fosse, nesta audiência pública, apresentar todas as questões financeiras, todos os gráficos assistenciais. Então nós levamos um material, vamos dizer assim, muito farto, para que a gente pudesse detalhar, evidenciar a situação da Casa de Saúde, sob o ponto de vista financeiro e também sob o ponto de vista dos nossos indicadores assistenciais. Nós temos reiteradamente manifestado de que nós somos um hospital público, um hospital que atende 99,5% do Sistema Único de Saúde, é de conhecimento de toda a população que nós trabalhamos com tabela SUS e que essas tabelas SUS estão defasadas há muitos anos. Sim. Então nós temos aí um desequilíbrio entre receitas e despesas e que vem historicamente gerando um déficit orçamentário na Casa de Saúde. O questionamento é o porquê este déficit vem aumentando. E de certa forma a gente percebe assim o custo de promover saúde, de ofertar saúde de forma gratuita, ela vem subindo anualmente no que diz respeito aos insumos médicos hospitalares, a assistência farmacêutica, aos gêneros alimentícios, a questão dos colaboradores. O nosso hospital, hoje ele conta com 750 colaboradores. Então nós temos que também entender que esses colaboradores recebem anualmente os seus reajustes, né? Os contratos dos serviços médicos que são terceirizados também recebem as suas indexações ano após ano e as nossas receitas elas continuam estabilizadas porque são as faladas, vamos dizer assim, sim, as faladas tabelas SUS que não encontram nos últimos aí seguramente 10, 20 anos reajuste. Isso causa, obviamente, um descompasso. E nós temos um outro agravante que nós estamos percebendo pós-processo pandêmico, isso não acontece somente com o Santa Terezinha, tem acontecido com várias casas de saúde, nós estamos verificando um aumento da demanda de usuários ou de pessoas que procuram o serviço SUS. Então, como nós trabalhamos com tabelas baixas, que não cobrem os nossos serviços, e nós estamos produzindo a cada ano um quantitativo maior, é lógico que esta conta acaba também causando um déficit maior. Então, esse ano nós estamos trabalhando, está prospectado pelo orçamento da Casa de Saúde, um déficit de 19 milhões de reais. Claro, né, Sandra, que algumas ações estão sendo executadas. Nós acabamos de fazer uma rodada de negociações juntamente com o prefeito Paulo Alfredo Polis, com todos os municípios, com todos os prefeitos da região e com todos os secretários de saúde da região. Então nós vamos conseguir alguns avanços. Nós estamos prospectando o ingresso de aproximadamente 2,5 milhões a 3 milhões de reais de emendas parlamentares. Então isso vem ao encontro da nossa dificuldade e vai minimizar um pouco.
Mas, mesmo assim, nós temos que trabalhar outros temas, entre eles a questão que nós estamos num diálogo permanente com o governo de estado, que diz respeito a uma indexação, um repasse de recursos do governo de estado específico para hospitais públicos como o nosso, que atende na sua totalidade o Sistema Único de Saúde. Pois é, Jackson, um problema que eu acho que também agravou um pouco a crise do hospital foi a questão do piso da enfermagem. Não sei se já está aplicado, se vai ser aplicado esse acréscimo no salário dos profissionais. Como é que vai ficar a situação a partir disso? Sandra, nós já fizemos um estudo, obviamente, né, porque isso vai ter um impacto no orçamento da Casa de Saúde. O impacto anual é em torno de 6 milhões de reais. Então, se houver a necessidade, nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, porque isso já foi amplamente discutido. Eu acho que é merecido, tem mérito, isso está pacificado. Nós temos que pensar da onde virão as receitas para cobrir essa despesa. Então, para nós, o impacto é de 6 milhões de reais no ano. Nós já entramos em contato com o governo do estado. O governo do estado também não tem ainda o regramento de como isso vai acontecer. A matéria está sendo discutida ainda a nível de governo federal, com questionamentos por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos aguardando as normativas. O que nós esperamos, a nossa expectativa, que haja um repasse de recurso específico para cobrir essa despesa. E justifica por quê? As casas de saúde estão praticamente todas trabalhando no vermelho. As casas de saúde, os hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde, na grande maioria estão trabalhando no vermelho. Até porque todas estão percebendo ou observando aquilo que eu mencionei. Vem aumentando a cada mês, a cada ano, vem aumentando a demanda de pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde. Então, todas estão enfrentando dificuldades. A partir do momento que o governo acena com uma resposta positiva a essa reivindicação da enfermagem, nós entendemos que também tem que acenar com uma fonte de recurso para cobrir essa despesa, sob pena de colocar a estrutura hospitalar, a rede hospitalar em colapso financeiro. Então, nós estamos aguardando instruções normativas e como será feito este pagamento, que nós não vamos entrar no mérito, é merecido, todos são sabedores disso. A gente já vem falando há muito tempo já sobre o credenciamento de novos serviços que aumentaria as receitas do hospital. Como é que está essa questão toda? Sandra, é importante o questionamento, nós fizemos uma varredura daquilo que nós poderíamos buscar junto ao governo federal, e eu estive em Brasília, acho que no mês de maio, e aquilo que nós poderíamos buscar junto ao governo estadual, de acordo com a nossa capacidade operacional, de acordo com a nossa estrutura física e a nossa estrutura de recursos humanos. Então, tudo aquilo que nós poderíamos buscar, alocar junto ao governo federal, nós conseguimos alguns avanços, como, por exemplo, credenciamento em AVC, tipo 2, porta de entrada de urgência e emergência. Tudo que nós podíamos buscar junto ao governo estadual, nós buscamos. Ambulatório de egressos de neonatal, ambulatório de uroliptripsia e outros serviços. Então, nós conseguimos buscar. O que nós estamos trabalhando agora, nós levamos essa sugestão ao governador, e eu entendo que ela foi bem aceita, é o repasse diferenciado para os hospitais que atendem na plenitude o Sistema Único de Saúde. E nós já dialogamos a esse respeito. Existe uma diferença, um hiato muito grande entre hospital filantrópico e hospital público. O hospital filantrópico, a exemplo das casas aqui de Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital da cidade, que é o Hospital de Clínicas, são hospitais que podem ofertar 60% dos seus serviços para o Sistema Único de Saúde e 40% por força de regramento legal, eles podem ofertar para a iniciativa privada e para os planos de saúde. Isso faz que ocorra um equilíbrio orçamentário entre receita e despesa, melhora a situação financeira da Casa de Saúde. Um hospital como o nosso e como outros hospitais, e são poucos no estado do Rio Grande do Sul, nós nos valemos apenas das tabelas SUS. Então isso, claro, que cria um descompasso muito maior, porque as tabelas estão muito defasadas. Então nós apresentamos uma proposição ao governador, eu acho que nós somos pioneiros nessa iniciativa, para que se tenha um olhar diferenciado para as casas de saúde que atendem SUS na plenitude. A exemplo do nosso hospital, e eu creio que deve ter mais 14 ou 15 hospitais no estado. Claro que desses hospitais públicos, o que tem a maior produtividade, aqui não resta nenhuma dúvida, é o Hospital Santa Terezinha.
do contexto dos hospitais do estado do Rio Grande do Sul, o hospital que mais produz para o Sistema Único de Saúde é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, região metropolitana. O segundo hospital que mais produz, que mais entrega para a comunidade SUS é o Hospital de Passo Fundo, São Vicente de Paulo. E o terceiro hospital, quando nós falamos em produtividade, resolutividade, que mais entrega é o Hospital Santa Terezinha de Erechim. Então veja, Sandra, que no contexto estado do Rio Grande do Sul, a importância e a relevância do nosso Santa Terezinha para a rede de atenção terciária, que é a rede hospitalar. Os problemas do hospital já é de conhecimento de toda a população de Erechim. Todos sabemos o que enfrenta, as dificuldades que ele tem no pronto-socorro, as dificuldades de se conseguir, de repente, um procedimento, enfim, todo o problema que se criou nesses anos todos. Mas se pensa agora numa solução para tudo isso, como é que estão as cabeças pensantes do hospital nessa questão de resolver definitivamente esse problema? Sandra, nós estamos muito preocupados com alguns indicadores. Nós temos no Hospital Santa Terezinha 8 portas de acesso, 8 portas de entrada. Internações, pronto-socorro, quimioterapia, radioterapia, laboratório, central de especialidades, hemodiálise e traumato-ortopedia, certo? Nós estamos monitorando todas essas portas de entrada, tá? Através de vários indicadores, de vários gráficos. Então ontem nós finalizamos um comparativo de janeiro a junho de 2022 e de janeiro a junho de 2023, para entender a movimentação da Casa de Saúde. Percebam que de 2022 para 2023, nós tivemos, no ponto de vista de assistência, um crescimento de 2% a 20%. Então, teve serviços que cresceram 20% de janeiro a junho do ano passado a janeiro a junho deste ano. Isso naturalmente traz para a direção uma preocupação muito grande, até onde nós vamos conseguir atender a população. Essa semana saiu notícias na imprensa, o Hospital de Centenário de São Leopoldo começou a reduzir alguns procedimentos, porque não tem mais capacidade operacional. Sim. Então veja aqui, rapidamente aqui, nós fizemos o ano passado, no primeiro semestre, 318 mil, eu vou arredondar, 318 mil exames, certo? Laboratoriais, certo. Em 6 meses. Nós passamos para 379 mil exames. Então, a previsão, se continuar nesses indicadores, nós vamos terminar o ano aí com quase 800 mil exames laboratoriais. Crescimento de 20%. Nós vamos aqui, as cirurgias realizadas, nós já estamos numa velocidade acentuada. O bloco vem realizando em torno de 35 a 40 cirurgias por dia. Nós realizamos o ano passado, desse período, 4.625. Este ano, 4.780. Então, mais ou menos 5% de crescimento. Vamos nas internações. Veja a importância dessa casa. Nós realizamos o ano passado, neste período, 7.276. Este ano, 7.777. Vamos fazer um corte, 7.500. Nós vamos terminar o ano com 15 mil internações. O ano passado foram feitas 12 mil internações. Meu Deus. Então percebam, né, Sandra, que todos os nossos números são números ascendentes. Então, é claro que a direção, é claro que a Prefeitura de Erechim, que é a prefeitura sede, é claro que os municípios aqui da região, nós estamos muito preocupados com essa situação. Vamos pegar aqui a questão do serviço CDI, que nós vamos agora botar em funcionamento no dia 15. Nós observamos neste mesmo período um crescimento de 16%. Nós realizamos 16% a mais de exames de imagem do que num comparativo com o ano passado. Nós estamos falando aí de 12 meses. Sim. Então veja que todos os números estão crescendo. Aqui nós estamos monitorando todos os indicadores para entender a movimentação da Casa de Saúde. Aqui eu trago um dado. Sabe quanto nós gastamos janeiro, fevereiro, março, abril e maio com manutenção dos equipamentos? Manutenção dos equipamentos, R$907 mil em 5 meses. A previsão de gasto desse ano é 2,5 milhões de reais com manutenção dos equipamentos. Porque são equipamentos caríssimos, como raio-x, tomógrafo, aparelhos de anestesia, acelerador linear. Então, esses equipamentos têm um custo
elevado e geralmente as suas manutenções, por exemplo assim, ó, a manutenção do acelerador linear nos custa R$35 mil por mês. É um contrato firmado com uma empresa, nos custa R$35 mil por mês. A manutenção do tomógrafo nos custa R$24 mil por mês. Muitas vezes a população não tem a compreensão daquilo que está na retaguarda ou por trás da assistência para manter a casa de saúde em funcionamento. E aí nós temos que pensar em cima desses números, Sandra, que nós temos que gradativamente trocar, substituir o parque tecnológico. Por quê? Se nós pegarmos um equipamento, um exemplo de um aparelho de raio-x, que está numa velocidade acelerada. Por quê? Porque a demanda é uma demanda crescente. Isso coloca o equipamento em estresse. Em outras palavras, o equipamento não desliga. Então, abrevia o tempo de vida útil desse equipamento. Sim. Via de regra, um equipamento hospitalar, ele dura em torno de 10 anos. Então, nós temos que pensar que nós precisamos renovar. Nós renovamos agora o raio-x, estamos renovando agora o tomógrafo, nós começamos a pensar que nós temos que renovar nós vamos renovar o mamógrafo, que nós temos que renovar o tomógrafo. Está chegando agora uma torre de vídeo numa parceria com o governo do estado, estão chegando perfuradores ósseos, serras elétricas, nós estamos comprando através das emendas impositivas dos vereadores mais um quantitativo de poltronas, mais um quantitativo de televisores, mais um quantitativo de ar-condicionado. Por quê? Para qualificar, entende? Para qualificar a assistência. Só que isso tem que ser feito de forma gradativa. Por que de forma gradativa? Porque a casa não tem capacidade de investimento. Tudo isso que eu estou falando de aquisições são de recursos carimbados, ou de emendas parlamentares, ou de parcerias com o governo do estado. Exclusivamente para isso. Exatamente, porque exclusivamente para isso. Nós não podemos retirar nada do custeio. Sim. Importante colocação, Sandra, até para todas as pessoas que nos acompanham, nós não retiramos recursos do custeio, do dia a dia, para fazer aquisições novas, até porque nós não temos condições, nós não temos orçamento para isso. Então a gente vai, eu uso essa expressão, a gente vai garimpar recursos junto ao parlamento estadual, junto ao Parlamento Federal, junto ao Parlamento Municipal. Nós temos ótimas parcerias com a Câmara Municipal de Vereadores para que a gente consiga, de forma gradativa, melhorar o parque tecnológico. Porque se nós não melhoramos o parque tecnológico, esses 907 mil, isso vai a 1.200.000, 1.300.000, termina o ano em 3 milhões, 4 milhões. Então, é uma medida que nós temos que pensar. A assistência, nossa missão, a questão financeira, sustentabilidade financeira para que a casa não feche suas portas. Nós temos uma série de questões administrativas e legais, com o Tribunal de Contas, com personalidade jurídica, que nós estamos trabalhando. Nós temos que manter os projetos, nós cadastramos agora 6 milhões de reais de equipamentos junto ao governo do estado, cadastramos mais 6 milhões de reais de equipamentos junto ao governo federal, e nós temos que nos movimentar para que a gente consiga não efetivar os 12 milhões, mas buscar desses 6 do estado 2 milhões, desses 6 do governo federal 2 milhões, para renovar esse parque tecnológico. E nós temos que manter latente as nossas parcerias com o poder público e com a iniciativa privada. Pois é, a inauguração do Centro de Diagnóstico de Imagem, que vai acontecer no próximo dia 15, ele está sendo restaurado das emendas parlamentares e também da ajuda dos vereadores? Este é um exemplo importante das parcerias. Sim. Nós levamos essa reivindicação à Câmara Municipal de Vereadores, que teve a sensibilização, a compreensão, e aqui quero parabenizar a todos os vereadores e ao Poder Legislativo, repassou este recurso. Nós fizemos a aquisição do aparelho de raio-x através de processo licitatório. Nós soubemos que no processo licitatório a gente consegue comprar com um preço mais atrativo. Então, nós conseguimos comprar o equipamento, houve um saldo que permitiu toda a revitalização do espaço. Bom, por que nós revitalizamos? Porque era um dos espaços mais antigos do hospital. Só para título de exemplificação, nós tínhamos neste espaço piso cerâmico, piso vinílico e porcelanato. Então, nós tínhamos 3 tipos de piso. Nós tínhamos 2 cores de pintura nas paredes. Nós não tínhamos no forro toda a tubulação era aparente, não tinha forro. Então, nós revitalizamos todo esse espaço. Então, todo o piso foi substituído de acordo com as normas técnicas, porcelanato, as paredes foram pintadas,
o gesso todo foi substituído, toda a iluminação de LED e aquisição do aparelho. Revitalizamos os banheiros, os sanitários e toda a sinalização visual. Então foi um grande avanço da etapa 1. O que será a etapa 2? Nós estamos fazendo um estudo para agora a instalação do mamógrafo. Tem que fazer um estudo físico por causa da baritagem, por causa da radiação. Nós vamos instalar então o mamógrafo novo e nós vamos revitalizar toda a etapa 2. Então todo esse ambiente que é no primeiro andar vai ficar totalmente remodelado, revitalizado, o que é um grande avanço. Bom, não é só um avanço do ponto de vista de estrutura física. Os nossos indicadores já apontam, né, que depois que nós instalamos este aparelho, tecnologia digital, imagem mais acurada, mais apropriada, permite um manuseio, nós já tivemos um incremento, nós já estamos realizando a mais 16% de exames. Então, isso ocorre, um aumento, uma ampliação do acesso, nós estamos ofertando mais exames, estamos qualificando os exames e nós estamos caminhando, Sandra, nos próximos aí 60 a 90 dias, nós vamos eliminar neste setor, toda a parte documental. Tudo será digitalizado. Tá? Isso é um grande avanço. Grande avanço. Nós vamos terminar com todo esse manuseio, tá? E todo esse setor será digitalizado para o hospital e para os usuários também. Então, é um grande avanço. Em que pese, Sandra, a casa ter uma série de dificuldades financeiras, nós estamos conseguindo firmar ótimas parcerias e veja o que nós temos pela frente. Então, a gente sabe das dificuldades, nós temos clareza dos entraves junto ao pronto atendimento, é o setor mais delicado de um complexo hospitalar, não de Erechim, de todos os hospitais do país. Mas aqui, ó, nós vamos entregar agora o Centro de Diagnóstico por Imagem dia 15, já fizemos as considerações. Em agosto nós vamos entregar para a comunidade o Centro de Parto Normal, num espaço novo, todos os equipamentos novos, né? Uma estrutura belíssima do ponto de vista de equipamentos, de área física, de espaço, conforto para as mães que vão ganhar seus bebês. Então, a previsão em agosto. Nós vamos entregar a sala de observação do bloco cirúrgico, que está recebendo sanitários novos, longarinas novas, televisão. Nós estamos finalizando nos próximos 90 dias as 2 escadas de emergência, escada do pátio externo, escada do pátio interno. Nós já estamos numa parceria com o COAPS, junto com a URI, tendo em vista o curso de medicina, a ampliação do espaço do internato acadêmico por causa dos alunos, e nós já apresentamos um projeto também para avaliação, para ampliação do setor de hemodiálise. Nós estamos finalizando o espaço de convivência externa, que era aquele pátio que não estava sendo utilizado, nós já remodelamos, mas não concluímos toda a obra. Nós, a partir do momento que inaugurarmos o Centro de Parto Normal, começamos imediatamente as obras da UTI neonatal e da UTI pediátrica e nós queremos até o final do ano pelo menos aprovar os projetos para processo licitatório do novo setor de nutrição e dietética, para que as pessoas compreendam a cozinha. Nós servimos em torno de 900 refeições por dia, então vejam o tamanho, a amplitude desse hospital. É um setor ainda muito precário, porque o hospital cresceu, ampliou sua estrutura, então nós temos que melhorar esse setor e nós vamos ter que também ampliar o laboratório, porque nós realizamos em torno de 60 a 70 mil exames por mês. Então veja que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 obras que estão no nosso radar e que devido às nossas condições nós vamos entregando ela para a comunidade aos poucos. Todas têm um objetivo, ampliar a assistência e qualificar o serviço de saúde. Tudo aquilo que nós fizemos, ele tem um viés, investir nas pessoas, entende? No atendimento destinado para as pessoas. Pois é, Jackson, na última semana você esteve em São Paulo, em São José dos Campos, conhecendo uma estrutura hospitalar. O que pode ser aplicado aqui na nossa, os exemplos vistos lá? Sandra, é importante colocar para todas as pessoas que eu fui convidado pelo CODER, porque eu faço parte do CODER, do GT, do Grupo da Saúde. Então, nós fomos até São José dos Campos, é uma cidade, é a 5ª cidade que tem a melhor arrecadação do estado de São Paulo, tem o maior parque tecnológico do país, o maior centro aeroespacial do país, tem empresas do porte da Embraer,
tem Ita, tem INPE, tem Johnson & Johnson, tem Nestlé, então é uma cidade diferenciada. Uma cidade que gravita a tecnologia. Tudo que eles fazem tem um olhar para a tecnologia, para o espaço tecnológico. É a cidade que tem o maior número de PhDs do país. As pessoas que estão estudando lá, olha justamente só. por esses centros, né? Sim. Por Ita, por INPE, por Parque Tecnológico. Então, eu acho que a viagem foi extremamente válida. Uma cidade de 220 anos, uma cidade de 720 mil habitantes. Então, a gente permitiu fazer um paralelo com o município de Erechim. 7 vezes maior que a nossa. 7 vezes maior que a nossa, praticamente o dobro da nossa idade. Pois é. Então, permitiu fazer esta avaliação, assim, se nós estamos ou não no caminho certo. Em muitos indicadores e em muitas ações, eu afirmo com propriedade que nós estamos no caminho certo, em algumas situações, assim, até numa situação de paridade, de igualdade. Bom, nós fomos conhecer um hospital idêntico ao nosso, tá? Um hospital 100% SUS, um hospital que tem residências médicas, um hospital que tem curso de medicina, portanto, internato acadêmico, um hospital de 430 leitos, então praticamente 2,5 vezes o nosso hospital. E nós conhecemos essa estrutura, conversamos com a direção, era um profissional médico, e dialogamos sobre o dia a dia. Nós temos 9 salas cirúrgicas aqui, com 182 leitos. Eles têm 8 salas cirúrgicas com 430 leitos. Então veja assim que muitas vezes a gente não dá a devida importância para aquilo que nós fizemos aqui em Campo Pequeno, certo. Vamos dizer assim. Eles realizam menos cirurgias por mês do que nós. Veja só, eles têm um hospital de 430 leitos, 2,5 vezes o nosso hospital. Pressupõe que tem toda uma estrutura, né, de serviço de retaguarda, de enfermagem, de técnicos de enfermagem, de profissionais médicos. Eles realizam em torno de 750 cirurgias por mês. Tá? Nós realizamos 820, 830, então nós realizamos mais procedimentos do que um hospital daquele tamanho numa cidade com 700 mil habitantes. Bom, o que tem de diferente lá? Como é uma cidade que arrecada muito, tá? É o 5º município que mais arrecada, sim. Todas as despesas dessa casa de saúde são arcadas pelo município, é um hospital municipal e o município arca com todas as despesas. Então, eles têm um déficit orçamentário, mas não têm as dificuldades que nós temos porque o município cobre esse déficit orçamentário, mas cobre porque tem orçamento. Ele tem um orçamento... tem condições financeiras. Tem condições financeiras. Isso aí. Uma série de ações que eles estão realizando lá, por exemplo, eles estão municipalizando as escolas estaduais. Veja só, eles estão municipalizando. Por quê? Porque o município tem orçamento, tem condições de fazer investimento. Então, essa diferença nós visualizamos. No ponto de vista de assistência, aquilo que eles oferecem e aquilo que nós oferecemos aqui é praticamente muito parecido, né? Inclusive, como eu mencionei, alguns números nossos são melhores do que os números deles. Eles têm um sonho de retirar do hospital o pronto atendimento. Quando a gente fala que o pronto atendimento é a situação mais delicada de uma casa de saúde, pelo volume, por ser porta aberta, sim. Por atender 24 horas, eles têm um sonho de retirar do complexo e fazer um complexo anexo. Então nós conversamos, eles estão já com... Eles têm um hospital próximo, que foi um hospital construído no tempo da Covid, um hospital que eles edificaram em 36 dias. Eles tomaram uma decisão que, naquele momento, em vez de fazer um hospital de campanha, como muitos municípios fizeram, eles foram buscar uma tecnologia aqui em Santa Catarina, a empresa é BR Alcupo, né, em uma parceria com o grupo Gerdau, e eles levantaram um hospital completo em 36 dias. Então, em vez de eles levantarem um hospital de campanha que depois seria desativado, também foi uma medida inteligente, na minha visão, eles fizeram um complexo, com certeza, tá, modular, o hospital ficou lá. Neste hospital, que está a 200 metros do hospital sede, dos 430 leitos, eles têm a expectativa de trazer o pronto atendimento para separar o serviço. Porque nós sabemos que o pronto atendimento é um ponto nevrálgico, difícil, delicado, sensível, complexo. Então, eles têm essa visão.
Então a gente percebeu que a visão deles é muito parecida com a nossa, aquilo que eles realizam é muito parecido com a nossa. E no ponto de vista da cidade, o que eles estão fazendo lá, eu creio que a nossa cidade está de parabéns, porque está num caminho certo. Claro, né, Sandra, que eles têm outras facilidades, né, porque eles têm parcerias com a Google, eles têm parcerias com a Johnson & Johnson, quer dizer, eles têm projetos gigantescos. Mas a gente pode buscar essas parcerias aqui? Eu acho que eles têm uma facilidade, porque como eles têm o maior centro tecnológico, é óbvio, Sandra, que essas empresas querem estar inseridas no campo da pesquisa, lá dentro. Então, claro, vem a demanda das empresas e eles conseguem, entende, buscar alternativas nestas parcerias, o que para nós é muito difícil. Mas nós não podemos perder de vista, e aqui nós discutimos muito na viagem, nós somos de ônibus, nós não podemos perder de vista que nós também temos uma universidade aqui, 2, 3, nós vamos pensar, tem a estadual, tem a federal e tem a comunitária, porque muitas das coisas que acontecem lá são em simbiose com a academia. Acabam se cruzando, não tem jeito. Acabam se cruzando, a questão da pesquisa, do avanço tem uma relação direta com a academia. Eles devem ter em torno de 5 universidades lá. Então nós também temos que explorar mais isto aqui, esta aproximação, esta parceria já vem acontecendo, mas eu acho que nós temos condições de avançar nessa direção, tanto na questão tecnológica como na questão da saúde, bom, enfim, em todas as áreas. Jackson, obrigada por estar aqui mais uma vez falando do hospital, colocando todos nós a par da situação, e a gente torce aí para que as coisas melhorem dentro da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e que a gente possa, na próxima entrevista, vir com um saldo positivo em alguns setores, pelo menos. Obrigada. Sandra, eu agradeço a oportunidade, só gostaria de ressaltar que até o presente momento, que pese todas essas dificuldades que nós apresentamos, nós não paralisamos ainda nenhum serviço. Isso é importante. A gente vem acompanhando, nós estamos muito atentos, nós estamos verificando que algumas cidades estão abrindo as unidades básicas de saúde nos finais de semana, para dar suporte aos hospitais. Eu já mencionei que o Hospital de Centenário de São Leopoldo encerrou algumas atividades, paralisou momentaneamente algumas atividades por causa do excesso da demanda. Isso tem ocorrido também com Passo Fundo e nós, felizmente, até este momento não houve nenhuma paralisação. Tomara que a gente consiga vencer esse período mais crítico, julho, agosto, setembro, outubro, sem paralisar nenhum serviço, e nós vamos continuar trabalhando com muito afinco a questão financeira. Muito obrigado pela oportunidade.